Muito bem. Falando um pouquinho primeiro de como fazer uma análise SWOT e depois nós vamos passar para fazer uma análise SWOT cruzada, que pouca gente conhece ainda, né? Mas é a etapa mais importante dentro da análise SWOT, é fazer o cruzamento. Mas antes de fazer o cruzamento, vamos começar vendo como podemos fazer a análise SWOT, né? A análise SWOT, ela vem do inglês, né? O S significa strengths, que em português são forças. O W são weaknesses, que em português significam fraquezas. E essas duas características, na verdade, eu estou falando de características internas à organização. Então, tanto forças quanto fraquezas, eu estou com um olhar para dentro, eu estou olhando para dentro da minha organização. Já quando eu vou para a etapa do O, que são opportunities ou oportunidades em português, e a etapa do T, que são threats, né, ou ameaças, eu já estou tendo um olhar para fora da instituição. Estou tentando olhar para o mercado e ver como esse mercado se comporta, e não só como ele se comporta, mas quais são as tendências, né, de cada um desses mercados. Na construção da nossa análise SWOT, a gente vai usar um exemplo aqui em paralelo, que seria uma empresa de marketing, desenvolvimento de material gráfico e várias coisas nesse sentido. Esse vai ser a nossa empresa que a gente vai simular aqui para facilitar um pouquinho o entendimento conforme a gente for explicando cada etapa da análise SWOT. Então, para começar, vamos começar com a parte do ambiente externo, né? Quando eu vou analisar o ambiente externo, que são as oportunidades e são as ameaças do mercado, eu vou ter duas possíveis análises. Eu tenho a análise do macroambiente e a análise do microambiente. O que seria, então, o macroambiente e o meu microambiente? O microambiente é aquele ambiente em que eu estou inserido dentro da concorrência, dos meus clientes, fornecedores. Já o meu macroambiente, eu estou falando já do mundo como um todo. Estou falando de questões econômicas, políticas, sociais, de questões mais amplas, né, no ambiente externo. Então, para começar com o ambiente externo, a gente começa falando de uma análise que se chama análise Pestel. Essa é a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer a análise de macroambiente, que está dentro ali do S e do W da SWOT. Na análise Pestel, Pestel, na verdade, né, são 5 letras que significam cada uma palavra. O P vem de política, né? O E de economia, o S de sociedade, o T de tecnologia, o E, na verdade, é de fenômeno ambiental, mas porque em inglês ele é environment, né? Então ficou o E na análise Pestel. E o L seria de legal. Legal das questões jurídicas e leis, né? Referente a leis. Quando eu estou falando da análise Pestel, eu reforço que tem que ser uma visão um pouco ampla, não só de como a política, a economia, a sociedade, a tecnologia, o ambiente e as questões legais estão acontecendo hoje, mas também suas tendências para o futuro. No nosso caso, no nosso exemplo da empresa de marketing que nós vamos analisar, por exemplo, nós vamos citar algumas análises possíveis. Vamos supor que eu sou uma empresa então de marketing, estou fazendo esse planejamento estratégico, cheguei na etapa da análise SWOT. E eu cheguei à conclusão, analisando a análise Pestel, né, com a minha equipe, que dentro de economia tem um fator que impacta a gente, que seria a alta do dólar. E aí, como eu tenho uma compra de equipamentos no exterior, isso impacta diretamente nos meus custos, porque eu tenho que ter uma renovação de equipamentos constante, e justamente porque eu sou uma empresa bem focada na qualidade do meu produto e do meu serviço, então, por consequência, a alta do dólar me impacta de uma forma bem grande. Então, isso estaria encaixado ali na parte do E, né, da economia. Uma outra possível análise seria na questão da sociedade. Dentro da sociedade, a gente vê um aumento muito grande das redes sociais. Por exemplo, vamos supor que a gente está numa época de um boom de redes sociais. Então, poderia ser também uma questão do macroambiente, uma tendência de aumento do uso de redes sociais, não só para pessoas jovens, mas também para pessoas mais velhas. Então, essa seria uma segunda análise dentro da análise Pestel. Já dentro de tecnologia, vamos fazer duas citações aqui, que nesse exemplo hipotético, na nossa empresa poderia ter um aspecto ligado à tecnologia, que são alguns sites que vêm surgindo que fazem as criações de artes, desenvolvimento de alguns produtos, né, de forma online. Então você se cadastra, já manda suas ideias e ele já te responde rapidamente. Então isso é um fator que impacta a gente, já que a gente é uma empresa que desenvolve parte de marketing, desenvolvimento de materiais gráficos e tudo mais. Então sites que fazem criação de arte online são essa tendência são um grande
fazem um grande impacto, né, na nossa estratégia.